Olá, eu sou Ana Paula, estou aqui mais uma vez a convite da Marli, do Servir Ponto de Luz, para mais um Conversando Sobre. Hoje, reflexões espíritas sobre o Carnaval. É um tema bastante oportuno, já que muitas pessoas têm dúvidas em relação a essa questão, né? A visão espírita sobre o Carnaval. Nós, como espíritas, sabemos que toda liberdade ela gera uma responsabilidade. Então, em nenhum momento a doutrina espírita proíbe ninguém de nada, né? Quer dizer, a doutrina não proíbe as pessoas, né, os seus adeptos, né, de nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A gente segue muito esta frase, porque realmente não é porque eu posso, nada me impede de frequentar certos ambientes, que eu tenha que ir, que eu tenha que me expor energeticamente, fluidicamente, a certos tipos de situações, de ambientes, né? E no Carnaval, há naturalmente, isso é público, notório, um exagero, né, da parte das pessoas. Normalmente as pessoas agem com uma certa irresponsabilidade, né, inconsequência em relação aos seus atos durante esses dias, como se tudo se acabasse na quarta-feira de cinzas, né? E de sábado até quarta-feira tudo vale, né? No carnaval a carne nada vale. Enfim, tem algumas interpretações em relação a essa questão e muitas das vezes isso é equivocado, né? Não é porque eu posso me fantasiar, né? Eu posso exacerbar, né, exagerar na dose, né, que eu devo fazê-lo. Não é porque eu posso que eu tenho que estar ali. Não é porque todo mundo vai que eu tenho que ir, né? Independente de carnaval ou não, o ambiente que a gente escolhe para frequentar é aquele ambiente que nos traz alguma coisa de interessante, né? Então, dentro dessa questão do carnaval, desses basicamente 4 dias, né? Tem aqueles que vão para um retiro, que é uma coisa muito legal de ser feito, um retiro espiritual, por exemplo, né? Independente da pessoa ser espírito ou não, muitas vertentes religiosas pegam esse feriadão, esse período para refletir, para trazer às pessoas exatamente o contrário da manada, né? Quer dizer, a maioria vai para o exagero do álcool, sexo irresponsável, né? Exagerar na dose em vários sentidos, né? E uma outra parte prefere relaxar, prefere estar num final de semana, um feriado prolongado com sua família, com amigos, num ambiente mais relaxante, que não tem nada a ver com carnaval. Tem as pessoas que fazem o retiro espiritual, várias religiões, várias vertentes, né, religiosas se colocam nessa condição de ofertar um momento de retiro espiritual para seus adeptos, né? Na doutrina espírita existe também esses encontros, aproveitar o momento do carnaval, né, para isso, ou sugerir que a pessoa aproveite esse momento de uma forma mais reflexiva, né, mais tranquila, até para ajudar na vibração que realmente nessa época tende a baixar, né? A frequência vibratória tende a ficar mais
mais baixa, mais densa, por conta das energias que são ligadas, muito álcool, drogas muitas das vezes, né? Mas sobretudo a questão da irresponsabilidade ligada às relações, né? Humanas, na questão sexual, né? No descompromisso, muitas das vezes até irresponsabilidades mesmo em relação a essa parte, violências, enfim. Tem muita gente que não usa da forma correta a festa do carnaval, né? Claro que há também a festa, as pessoas que vão nessas festas e que não fazem, né? Todo esse tipo de exagero, às vezes nem bebem, e se bebem também sabe o seu momento de parar a descontração, até o horário que está ali, vai embora. É possível acontecer assim? Sem dúvida que sim, né? Então, não é uma proibição, não há uma proibição para o espírita de não frequentar, né, ambientes carnavalescos, não é isso. Mas há que se deixar bem claro que esse momento, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, que está muito assim de inversão de valores, superficialidade, muita violência, muita coisa ligada às drogas, lícitas ou não, né? Sexo irresponsável. Então, isso já existe no mundo que a gente vive. Então, no carnaval tende a ser uma coisa mais exagerada e até se coloca ainda a desculpa de que está ali naquele momento para poder se liberar, né, as energias do ano todo. Tem gente que guarda a energia, esse momento para extravasar suas fantasias, enfim, seus instintos. E aí nessa questão há realmente um comprometimento do ponto de vista energético, fluídico e espiritual, porque espíritos afinizados com essa vibração, com essa sintonia, com esse teor de sentimentos, de instintos, daquele, qual é o propósito que está ali, está na brincadeira, está na falta de respeito para com o outro, no descompromisso, enfim. Então, muitas das vezes as pessoas vão nesses lugares e acabam se comprometendo, porque muitas obsessões, muitas situações que podem acontecer, por exemplo, gravidez, a pessoa engravida naquele momento, um sexo casual, uma coisa totalmente irresponsável, descompromissada, e às vezes dali acontece o quê? Mais índices ligados ao aborto. Então, olha o comprometimento dessas pessoas, tanto em relação umas com as outras, né, enquanto casal, mas também em relação àquele espírito que teve a sua gestação interrompida, né? Então, tudo isso gera o quê? Muitas das vezes questões ligadas à obsessão, né? Traumas para o resto da vida, porque nem sempre a pessoa esperava, né, acontecer aquela situação, agiu no impulso, no instinto, na irresponsabilidade, e aí aquela história entrou numa sintonia que também teve ali a torcida espiritual para colocar fogo no parquinho, como diz, né? Então, para tudo nós temos torcida, espiritualmente falando, para coisas boas, para coisas ruins. Basta saber no que e com o que a gente está sintonizando, no que a gente está entrando, né, naquela situação e com que a gente sintoniza em relação a essa situação. Então, realmente há uma responsabilidade maior, sobretudo a das pessoas que sabem de tudo isso e ainda assim o fazem, né? Então a responsabilidade ainda é maior, independente se é espírito ou não. Se eu sei o que é certo e faço de outra forma, eu tenho responsabilidade em relação a isso. Então,
independente, né, de qual a sua crença, mas nós, enquanto espíritas, né, sabemos que a responsabilidade existe e que nós somos responsáveis, né, pela plantação e, portanto, pela colheita. Então, Deus é amor, misericórdia, bondade, justiça, né, poder, e a justiça dele é perfeita. Então, se a gente age não de acordo com essa lei de justiça, de amor, de caridade, naturalmente a colheita em relação a isso vai ser obrigatória. A gente pode semear o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória e é justa. Então, não vai ser um castigo de Deus porque a pessoa foi no carnaval, porque a pessoa fez algo errado, né? Ela usou o livre-arbítrio, usou o mal, né? E, portanto, não tem castigo. Tem a consequência do seu ato, né? Da mesma forma que a pessoa pode ir numa festa, num baile de carnaval e ali o ambiente ser um ambiente tranquilo, familiar, sem exageros, né? De uma forma mais tranquila, e saiu dali e não se contaminou com energia nenhuma, não levou para casa nenhuma companhia espiritual, né, desequilibrada, e curtiu aquele momento e tudo bem. Então tem muito a ver com a nossa sintonia, com o que nós estamos pensando, sentindo, desejando, fazendo, né? Porque o pensar, o sentir e o fazer, né, é um processo, né? Então, vai depender muito da nossa sintonia, vai depender muito do nosso real propósito quando a gente vai numa festa, num barzinho, num baile. Às vezes as pessoas pensam que há algum tipo de preconceito, e até pode existir sim, mas fluidicamente, energeticamente, a gente sabe que não é uma questão de preconceito, é uma questão de realidade ligada a essa sintonia espiritual, tá? Por exemplo, acidentes, muitas pessoas desencarnam nessa época, sejam acidentes ligados a trânsito, seja questões de violência, pós bailes ou durante festejos, brigas por conta do excesso de álcool, por conta de assédio sexual, de ciúmes, enfim, seja que motivos, né, quais forem, resultando na violência e às vezes em óbito, né? Enfim, são responsabilidades, o clima em si, no geral, é um clima que acaba ficando mais de desregramento em muitos lugares, tá? Não é uma coisa assim generalizada, mas infelizmente existe. Então, seja onde for que exista excesso de álcool, né, drogas lícitas ou ilícitas, a questão ligada ao sexo, né, irresponsável, desregrado, a questão ligada à violência, né, a pessoa às vezes forçar o outro a fazer coisas que ele não quer, né, enfim, todo esse processo, infelizmente, existe em torno desses festejos de carnaval por conta do desregramento, por conta de pessoas que muitas das vezes vão, né, com esse intuito, já saem de casa com o intuito de, vamos colocar assim, de bagunçar, né, fazer uma bagunça, e dentro desse processo levam consigo companhias espirituais de igual teor, né? Então, por conta disso, é muito importante que quem vá, não está proibido de ir, né? Então, quem vá, que busque se manter em boa sintonia, ligada aos pensamentos, ligados aos sentimentos, ligados às atitudes, né? Muitas das vezes as pessoas querem arrumar uma confusão, então se você já está vendo que ali não está legal, então você não entra no clima, vai embora,
né, releva, não, é igual o trânsito, né? A pessoa, hoje em dia, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Às vezes você passa no trânsito, alguém faz alguma besteira, se você entrar na onda, tipo, da discussão, da violência, você não sabe até onde vai aquela situação, porque você não está no lugar do outro, não sabe do que o outro é capaz. E, infelizmente, muitas situações de violência acontecem no trânsito, por conta da intolerância, da falta de caridade, né, de fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, ou de não fazer ao outro aquilo que eu também não gostaria que o outro me fizesse. Então, isso é muito importante. Nós vivemos num momento histórico planetário, né, humanidade, mas aqui no Brasil é da onde a gente tem que falar mais, porque é aqui que a gente vivencia isso, né, de muita dificuldade moral, né? Então, a questão do senso ético, né? A questão de se colocar no lugar do outro, a empatia, a solidariedade, o ver o outro como alguém que merece respeito e imaginar, eu respeito porque eu desejo ser respeitada também, né? Então, é aquela lei da reciprocidade, do desejo de fazer o bem, de fazer ao outro que eu gostaria que o outro me fizesse. Isso, infelizmente, é uma coisa que está muito, muito difícil de perceber, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso país, no planeta de uma forma geral, pela questão mesmo da sociedade, né, da humanidade, nesse momento tão conturbado, né, nesse momento de transição planetária que não começou agora e nem vai acabar tão cedo, uma transição de com certeza muitos anos, muitos e muitos anos, põe aí uns 300 anos. Então, já se passaram muitos anos, tem alguns anos a mais pela frente, e nesse período é onde a gente vê a situação, às vezes a pessoa pensa, nossa, o mundo não tem jeito mais. Tem jeito sim, Jesus está no leme, Deus não desampara ninguém, a gente tem toda uma pleiade do amparo espiritual, a gente tem uma pleiade do Cristo, a gente tem todo o amparo, só que tem uma parte que é nossa, espíritos encarnados num planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração, mas que precisa da nossa parte nesse processo. E qual é a nossa parte? Fazer o nosso melhor nas nossas escolhas, nos nossos propósitos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, entendendo que é isso que vai melhorar para nós, enquanto vibração individual, espiritualmente falando, e para o todo, porque se a gente faz e isso vai reverberando nos demais, a gente começa a contribuir para uma vibração melhor, para um mundo realmente de regeneração, que começa em cada um de nós. Só que, enquanto isso não acontece, é igual mexer em obra de casa. Primeiro vem aquele transtorno, aquela meio que dificuldade, aquela coisa, aquela impressão de que está uma bagunça, porque aparentemente está assim, mas é para melhorar. É para o depois, para a reforma que vai aparecer. Mas essa reforma, ela é íntima, individual, tem esse cunho de necessidade de valorizar, né, a parte moral, a parte ética, a nossa reforma moral, né, os nossos valores, a nossa forma de agir perante o outro, perante a nós mesmos, né, passa por todo esse processo e, obviamente, vai gerar uma sociedade melhor, mais justa, né, mais igualitária, né, mais sensibilizada com questões ligadas à parte espiritual. Então, independente de religião, o ser humano tende a chegar nessa conclusão, né, de que somos seres espirituais numa experiência encarnatória, numa experiência corpórea. Nós precisamos sim agir no mundo, mas entender que nós não somos do mundo. Nós estamos aqui numa experiência de aprendizado
intelecto moral. Então, no intelecto a gente está agindo bem, a gente está muito bem, crescendo, né? Na tecnologia, na inteligência artificial, né? Nas formas de comunicação. A gente está aqui falando e se comunicando virtualmente. Então, tem muita coisa legal, muita coisa boa dentro dessa condição intelectual, tecnológica da humanidade. Mas, moralmente, a gente está muito aquém do que a gente precisa. E é aí que a gente precisa se esforçar mais para realmente se conscientizar, porque não tem reforma íntima, não tem reforma moral se não houver conscientização de que precisamos fazê-lo, de que é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Não é só uma parte, a gente precisa da evolução intelectual, óbvio, até para o entendimento e a conscientização espiritual, mas a gente precisa também, a partir disso, dessa conscientização, que muitas das vezes vem através da dor, do sofrimento, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem o provoque. Então, olha quanto escândalo, quanta coisa acontecendo, mas às vezes é aí que vai vir o despertar para chega, nós queremos coisa melhor para nós e para os outros. Então, o carnaval, ele também é um momento de reflexão. Será que a gente quer bagunça? Será que essa bagunça, essa superficialidade, né, esses excessos de toda a ordem que acontecem, sobretudo nessa época, né, de muito festejo, que o problema não é o festejar, a confraternização é uma coisa boa, a alegria faz bem, estar entre amigos melhor ainda, só que a festa muitas das vezes é deturpada, não é dessa forma mais singela, né, mais simples, mais positiva, né? O carnaval acaba sendo uma indústria de diversão, né? Para gerar dinheiro em vários aspectos, né? Mas também muito ligada a esse exagero, né? Tem até uma fala que diz, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, mas espiritualmente falando, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. No sentido de que presta atenção, porque espiritualmente está ali também toda a galera que gosta daquilo. Então, o problema não é ir ao carnaval, aos festejos de carnaval. Se aquele ambiente é um ambiente que está mais positivo, que não vai te contaminar com nada e que você consegue entrar e sair numa boa, ok. Mas se você sabe que ali não tá legal, não tem uma qualidade boa de vibração e, consequentemente, espiritualmente falando, não tem boas companhias, então evita. Mas aí é uma escolha individual. E aí não há condenação, obviamente, não há incentivo à reflexão, que é o que a gente busca trazer aqui no caso, né? Reflexões espíritas sobre o carnaval. É o entendimento de que é uma época de festejo que, infelizmente, por conta da imaturidade moral da humanidade e, sobretudo, ligada aqui ao nosso país, que fala, né, o país do carnaval, tem um cunho até negativo por conta disso, né? Porque se coloca exatamente como esse festejo irresponsável, como se fosse algo assim que não vai haver amanhã. Então, o mundo pode acabar até na quarta-feira. Enfim, é essa situação que gera muitas das vezes óbitos por vários motivos, desencarnes abruptos e que gera todo um trabalho da espiritualidade maior para auxiliar todo o desencarne, né, que acontece de espíritos, desencarnes coletivos, no sentido mesmo de, às vezes, acidentes que morrem muitas pessoas, mas no sentido coletivo de que muitas mortes em vários locais por conta da violência gerada
nessa época, por conta dos exageros que acontecem nessa época. Então, a espiritualidade também trabalha muito, né? Nós temos obras que falam sobre isso dentro da doutrina, e a gente sabe também que há todo um amparo da espiritualidade que precisa trabalhar muito. Por quê? Muitas das vezes espíritos que desencarnam nessa época, se ele não tem um preparo, dependendo da vibração, aquilo ali pode gerar algum tipo de vampirização, não só, né, de desencarnado para encarnado em relação à questão fluídica, né, com a questão de drogas, sexo, etc., por conta da sintonia, né, do espírito para com o desencarnado nessa situação, e assim como também dentro de processos de desencarne, que a pessoa, né, o espírito não está assim, preparado, ou muitas das vezes por conta mesmo da sua dificuldade moral. E a gente, quando fala moral, não é no sentido moralista, não. A gente está falando de elevação moral, elevação espiritual, conceitos, valores, virtudes, enfim, preparo em relação ao desencarne. Então, dependendo da situação dessas pessoas, o tipo de morte, etc., podem vir a aproveitar aquele momento espíritos querendo vampirizar o ectoplasma, né, desses espíritos que estão ali na dificuldade ainda do se desligar do corpo. Enfim, isso aí dá uma outra reflexão, um outro conversando sobre, mas enfim, é só pincelando para vocês a importância de o vigiai e orai sempre, né? Sem fanatismo, sem misticismo, mas o entendimento, a fé raciocinada que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos traz, e os espíritos superiores orientam, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Cuidado com o que planta, porque a colheita vai ser de igual teor. Então, esse período de carnaval é um período em que, na verdade, o mais interessante é que a gente busque maior vigilância, maior oração. Não é que tenha que ficar orando de manhã, de tarde, de noite, mas ter realmente um momento de vibração ali positiva, porque a própria espiritualidade, conforme já disse aqui, tem muito trabalho nessa época de ajudar aqueles que desencarnam, de socorrer os que estão em aflição com algum tipo de problema por conta desse período. Enfim, o mundo já tem tantas aflições, então essa época ainda tem mais uma dificuldade por conta dessa baixa vibratória, né? Emmanuel tem o livro Vida e Sexo, e onde ele fala muito sobre essa questão do desequilíbrio da humanidade ligado ao sexo. E o carnaval, infelizmente, é uma época em que isso se reforça. Então, é importante que a gente busque a vigilância em pensamentos, em sentimentos, nas intenções, nas atitudes, e a oração, porque a oração nos coloca em sintonia não só para nos proteger de influências negativas, mas também ajudar a espiritualidade no socorro a essas entidades, a essas pessoas, os encarnados, os desencarnados, nesse período de vibrações mais baixas que, infelizmente, ainda existe e acontece, que é o carnaval. Então, que todos possam, aqueles que gostam, que possam aproveitar da melhor forma possível, aqueles que preferem a outra via, que é do descanso, do relaxamento, também, que é uma coisa muito importante, boa, né, num mundo tão corrido, que o aproveite da melhor forma possível. Aqueles que vão para algum tipo de retiro espiritual, também que o faço, porque vai ajudar muito, essa vibração ajuda muito no auxílio, né, do socorro espiritual. Enfim, que todos possam usar da melhor maneira possível o seu livre-arbítrio, entendendo, através da fé raciocinada, que a gente pode, mas nem sempre é o melhor para nós estar em certos ambientes. E no caso, a gente está falando aqui
dos festejos de carnaval. Agir com responsabilidade e agir com muito amor no coração. Com a alegria no coração, pode ser de servir, de ser útil para o bem. Não necessariamente é necessário provar para alguém que se está alegre porque tem que estar em 4 noites, né, de doideira, né? Que infelizmente para muitos é assim que funciona, né? Então, muita paz e luz a todos, aos encarnados, aos desencarnados, e que a espiritualidade possa contar com cada um de nós na vibração positiva para ajudar nesse período, sobretudo, e no período planetário, que também é muito importante. Paz e luz a todos. Grande abraço.